Aí, gravação iniciada. Então, meu povo, nós estamos na nossa unidade 4, né? Unidade final aí da matéria de fundações. E a gente já conversou sobre dimensionamento no geral, sobre os tipos de fundações, sobre como fazer as escolhas, né? O que a gente tem aí de disponibilidade no comercial e tudo. E aí estamos falando da parte de dimensionamento. E daí, na aula passada, a gente conversou sobre a seção 1 da unidade 4, né? Falou sobre capacidade de carga direcionada para a estaca, né? Para esse tipo de fundação aqui profunda. E aí, agora a gente vai para a unidade, para a seção 2 da unidade 4, e vamos conversar um pouquinho sobre verificação de desempenho, e vamos iniciar a nossa seção 3, que fala do dimensionamento das estacas. Por que eu quero iniciar ela hoje? Porque essa parte de verificação de desempenho, ela é rápida, tá? Ela não é tão complexa, né? A gente vai falar de mais alguns ensaios aí que estão relacionados com conhecer a integridade das estacas e tudo mais que vocês podem necessitar quando vocês quiserem fazer esse tipo de procedimento de conhecer a qualidade da estaca que está sendo produzida, de conseguir fazer um laudo até de uma fundação que já esteja pronta, ou de fazer uma capacidade de carga que seja bem mais aproximada do que realmente vai acontecer, né? Como os ensaios que a gente comentou na semana passada, alguns dos métodos e tudo mais, nós tínhamos que um dos métodos era a prova de carga, e aqui vem uma sessão para explicar o que ela é, como que é feito e tudo mais, né? Que é um tipo de ensaio aí que vocês precisam conhecer dentro da parte das fundações, né, por estacas. É bem essencial aí que a gente conheça esse sistema para quando a gente tiver necessidade de fazer, saber do que se trata e tudo mais, e o que ele traz de resposta, tá? E aí, na sequência, a gente conversa um pouquinho sobre dimensionamento. Então, eu quero iniciar essa parte de dimensionamento com vocês hoje, falando da teoria, do que a gente vai utilizar, quais que são os diâmetros aí mais usuais para a gente conseguir utilizar as estacas, né? Sempre vai ter que levar em consideração qual que é o tipo de estaca que a gente está escolhendo e tudo mais. E aí, na semana que vem, meu povo, como é a nossa última aula antes da prova, né? A gente vai focar só em exercício de dimensionamento de estaca, vamos para a parte de cálculo aí pesado, e aí a gente consegue aproveitar melhor a aula que vem, tá? E aí, pessoal, na aula que vem a gente vai ter, então, o último trabalho, que vai ser o trabalho de dimensionamento de estacas, e ele vai valer bastante, né? Porque a gente está fechando aí a nossa matéria. Então, eu peço que não faltem na semana que vem, que vocês estejam presentes, que vocês tirem todas as suas dúvidas, né? Para que a gente consiga fazer o trabalho aí sem problemas, tá? Então, hoje vamos conversar sobre verificação de desempenho e inicial dimensionamento. Tá, joia? Peraí. Lembrando, né, pessoal, que temos um trabalho aí rolando, né, que é o da semana passada, de capacidade de carga para estacas. Quem não entregou ainda, quem não finalizou ainda dá tempo. Estou recebendo ele até meia-noite lá por e-mail, manda lá para mim, é tranquilo, vocês conseguem fazer rapidamente, né? Pega o vídeo da aula passada lá, né? E aí manda ver no exercício e manda lá para mim, tá? E aí, hoje nós vamos conversar sobre verificação de desempenho para começar. Opa. Então, pessoal, nós temos alguns ensaios que estão relacionados com verificação de desempenho das estacas. A gente vai falar sobre os ensaios de integridade e vamos falar sobre as provas de carga. Como a gente viu na aula passada, a parte de capacidade de carga, né? Os ensaios de provas de carga, eles servem tanto para a gente fazer uma análise simulada antes de produzir o nosso projeto de estaca final, quanto também para que a gente consiga avaliar uma estaca que já está ali pronta, né? A gente ter uma resposta dela em relação a isso, conhecer o seu desempenho. Então, a gente vai abordar sobre isso, tá? Vamos comprovar a capacidade de carga da estaca, então a gente acaba simulando uma situação de fundação e ainda fornece parâmetros reais aí de integridade da estaca, como que está o meu solo, se ele está densando, quais que são essas variações, essas deformações. Então, a gente consegue com esse ensaio, eu vou explicar eles mais a fundo, tá? Então, esses resultados desse tipo de verificação de como que a estaca vai se comportar, como que vai
acontecer isso em campo, né, ou como que ela está se comportando em campo, vão resultar, obviamente, no aprimoramento de cálculo. Então, a gente consegue chegar em valores bem mais reais e específicos de como que é essa interação, né, do solo com a minha estaca, e aí isso facilita bastante para que a gente consiga fazer um projeto ali mais adequado. Isso vai reduzir custo, vai reduzir diâmetro das nossas fundações, né, vai reduzir uma variedade grande aí de coeficientes de segurança que a gente acaba colocando, né, para conseguir ter, abranger essa parte que a gente não conhece. Aqui com as provas de carga a gente começa a conhecer, então fica um pouco mais aproximado do que é o real, ele fica bem preciso, né, os resultados, e aí a gente consegue reduzir bastante esses coeficientes, tipo aqueles que a gente viu na aula passada, né, eles são reduzidos quando a gente tem a prova de carga. Então, vamos conversar sobre alguns desses ensaios, começando pelos ensaios de integridade, tá? A gente vai falar um pouquinho deles para daí falar das provas de carga em si. Então, nos ensaios de integridade, eles são ensaios que são utilizados para a gente ter uma resposta de como que está a minha estaca. Eles podem ser utilizados quando a gente está fazendo um teste, está fazendo uma simulação, ou eles podem ser utilizados em estacas que acabaram de ser concretadas, em estacas que já estão funcionando há tempo lá numa certa edificação. A gente pode utilizar esse tipo de ensaio para fazer um laudo, por exemplo, para entender como que está a minha fundação, tá? Ou a gente pode utilizar ali num primeiro momento para ver se a concretagem foi feita da maneira adequada, para ver como que está a nossa estaca, porque é um tipo de elemento estrutural que a gente tem dificuldade, né? Principalmente se ele for moldado em loco, tem dificuldade de conhecer como que está o aspecto final dele, como que ele está respondendo aos esforços, se a gente tem uma homogeneidade no material. Então, quando a gente tem a utilização de um ensaio de integridade, a gente consegue fazer esse contato ali com o que está acontecendo dentro da estaca, tá? Então, é um ensaio de controle de qualidade. Beleza? E, como vocês sabem, no geral, aí, nas nossas edificações, né, controle de qualidade é uma coisa importante, não é mesmo? Então, se a gente tem alguns ensaios que possibilitam que a gente entenda o que está acontecendo num elemento estrutural que não está visível, ou seja, um ensaio ali que é externo, né, que pode ser aplicado em qualquer tipo de estaca e tudo mais, então isso é um trunfo bem interessante aí para a gente conseguir estudar esse tipo de fundação, tá? Então ele vai trazer para a gente um diagnóstico de concretagem, vai indicar se tem fissuração, se eu tenho uma estaca que tem um alargamento, ou seja, que o concreto foi além, né, do furo que eu tinha previsto inicialmente, se eu tenho um estrangulamento, se ele não conseguiu vencer, se o solo colapsou e entrou na minha estaca, vai indicar a variação de comprimento. Então, se eu tenho um comprimento ali, que era o que eu estava pensando inicialmente, e aí eu passei daquele comprimento, ou eu não cheguei a concretar o comprimento completo, então a gente consegue visualizar isso com o uso desses ensaios de integridade, tá? Um dos ensaios de integridade que é mais utilizado isso mundialmente, né, que é um ensaio aí normatizado por uma norma americana, tá? Que é uma STM, a D 6760 de 2008 aqui. Ela normatiza a aplicação do ensaio CHA, o Cross Hole Analyzer, tá? Então ele vai instalar alguns tubos junto com a armadura ali da nossa estaca ou na sua lateral, quando for possível. Então fazer pequenas instalações ali, perfurações para conseguir instalar esses tubos. E aí vai ter um sensor nesses tubos, né? E vai ter um receptor, que vai ser um software como esse aqui. E aí vai ser aplicada uma onda sonora, né, de alta frequência ali nessa estaca, e a gente vai obter uma resposta de onda. E aí o que acontece quando a gente tem essas respostas de onda? A gente consegue entender como que está a nossa concretagem, porque essas variações na geometria do nosso concreto, em como ele está disposto ali, vão dar uma resposta diferente. E isso
né, nos traz uma visão geral aí de como que está o nosso elemento estrutural que foi concretado, né? Então, dá para a gente ver se já tem fissuração, se tem algum problema na sua geometria, se a gente tem um concreto homogêneo, íntegro e super bonito que pode ser utilizado e que provavelmente não vai dar problema. Então, a gente consegue ter uma visão geral aí da nossa estaca, tá? Esse aqui é o CHA, que é de uma STM e tudo mais, né? É bem utilizado aí para fora. Mas a gente tem outro ensaio que é mais utilizado aqui nacionalmente, tá? Que é o PIT, ou Pile Integrity Test, tá? Então, ele é um teste bem similar a esse também, né? Ele vai conseguir essa resposta, mas eu não preciso dessa instalação dessa perfuração junto com a armadura e tudo mais. Ele é mais facilitado aí para que eu consiga fazer uma análise da minha estaca, né? Sem precisar ter algum equipamento instalado junto com ela ou na lateral dela, sem precisar fazer essas perfurações. Então, eu trabalho só com a superfície da estaca, tá? Instalo um acelerômetro no topo da estaca, um sensor aqui, né? O acelerômetro fica aqui em cima, tá? E aí a gente vai aplicar alguns golpes com o martelinho de mão. Então, é um martelo que está associado com esse acelerômetro, que está associado junto com o software, para obter essas respostas, né, desse impacto, dessa aplicação dos golpes. Então, a gente vai ter as ondas ali passando por dentro da nossa estaca, vai ter uma resposta, e aí, com essa resposta, a gente vê se tem variação de seção, se tem fissuração, se tem alguma deformação, como que estão as características gerais desse material, desse elemento estrutural ali que foi concretado. Então, é isso, qualquer tipo de defeito, qualquer tipo de variação que tiver ali no nosso elemento estrutural, a gente vai conseguir observar isso na resposta do equipamento. É feito para isso, né? Para que a gente consiga observar qualquer variação que possa estar acontecendo. Mas daí, professora, tendo brita e tendo armadura ali, ele não vai entender estranho esse negócio? Porque então, ele altera a propriedade do material, né? Não é só sim, cimento. nós temos alguns valores padronizados para concreto já, não só para o cimento, para o material concreto íntegro. Aí ele vai ter uma certa, como é que eu posso dizer? Ele tem a sua porosidade, a porosidade do concreto, ele é mais fechado, ele é mais homogêneo, a gente quer que ele esteja assim, né? Então, se eu tiver uma variação nisso, tipo, ali em certa altura entrou um pouco de solo e ele não conseguiu fechar por completo, concretar bonitinho. Aquele solo naquela altura ali vai me dar uma leitura estranha. Então tem essas variações mais de falha de porosidade, sabe? Onde tem uma porosidade além, assim, aí a resposta fica esquisita. A gente consegue observar isso também com corpos de prova menores, né? Esse é um ensaio feito em campo e tudo, mas tem alguns ensaios que a gente consegue observar, fazer eles com amostras menores, né? E são similares a esse aqui. Aí é nesse sentido. Se a gente tem uma porosidade em excesso, aí a gente vê que o concreto está diferente, né? Que não é uma porosidade que é característica dele. E isso vai responder na onda. Deu para entender mais ou menos o sentido do negócio? Tem alguns softwares, alguns métodos, né, para que a gente consiga interpretar esses resultados. Então, eles não ficam assim tão empíricos, né? A gente consegue fazer uma comparação ali do que seria uma estaca íntegra, o que seria possível de ter naquele local, se aquela resposta estranha está relacionada com uma fissuração ou está relacionada com uma entrada de solo, né? O que está dando de resposta? A gente consegue ter esse direcionamento, né, para entender por que deu estranho e o que pode estar incluído nesses valores estranhos aí. Beleza? E aí, pessoal, esse ensaio aqui, então, ele é um ensaio que ele é relacionado com a aplicação do impacto, tá? Aí a gente vai ter uma onda sonora ali de alta frequência que vai passar, percorrer nossa estaca, vai voltar, dar um resultado, um reflexo, e aí a gente consegue visualizar um comportamento geral da nossa estaca, como que ela está ali aparecendo, né,
para baixo, né, da nossa superfície, onde a gente não consegue visualizar. Então, ao invés de eu olhar, abrir e ver como está a concretagem, eu consigo ter uma resposta ali, né, relacionada com o seu comportamento quando está refletindo uma aplicação, né, aqui com o exemplo de uma onda sonora de alta frequência, tá? Mas nós temos mais alguns ensaios que fazem esse tipo de verificação de desempenho, tá? Para a gente entender como que a nossa estaca está trabalhando. Então, aqui a gente falou dos ensaios de integridade, e aí nós vamos falar do ensaio de carregamento dinâmico, para daí a gente falar do ensaio de carregamento estático, que é a nossa prova de carga em si. No ensaio de carregamento dinâmico, ou PDA, a estaca vai ser golpeada por um peso em queda livre. Pode ser utilizado, quando for uma estaca cravada, o próprio bate-estaca, tá? Para que seja realizado esse procedimento dos golpes no topo da nossa estaca. E aí nós vamos ter a resposta, né, de como que está a estaca respondendo a esse esforço aí, obtida por um transdutor que vai estar instalado acima da cota do terreno, então acima da superfície, onde a estaca está aparente ali, para a gente conseguir visualizar como que está esse processo, beleza? Então a gente consegue colocar, instalar esses equipamentos, esses sensores, né? Então vai ter um acelerômetro também, vai ter um transdutor, para que a gente consiga ter essas respostas aí de como que o nosso elemento estrutural está respondendo a um esforço, né, de cravação, tá? Então, nós temos a NBR 13208, de 2007, que traz esses procedimentos para a realização do ensaio de carregamento dinâmico, ou PDA, tá? E aí, 2 pares de sensores vão estar presentes ali na nossa estaca, tá? E aí, por serem 2 pares de sensores, a gente consegue fazer uma comparação, consegue medir deformação, consegue medir deslocamento da estaca nesse processo de cravação. E aí, pessoal, a gente conversou um pouco na semana passada sobre aqueles registros, né, de nega e repique que são feitos por um relatório ali manual e tudo mais, com o uso do lápis. Isso aqui seria uma evolução daquilo ali, né? A gente consegue analisar qual é o processo de gravação, como que é feito o deslocamento, de uma maneira mais tecnológica e mais precisa, né? Observando essas microdeformações que uma situação como aquela ali, que é mais manual, que é mais por observação em si, não pega, né? Então, traz um aspecto mais aproximado aí da nossa estaca, de como que ela está se comportando à medida que ela vai sendo cravada no solo, tá? E aí, com esse processo, né, pessoal, então faz essa cravação, vai realizando essa cravação, e os dados que vão ser ali obtidos por esses sensores vão também para um software, tá? Um software como esse aqui, eles são similares, né? A sua interface e tudo mais, e a maneira como eles são levados para campo e tudo. É um tipo de equipamento ali similar, e aí, dependendo do ensaio, vai ter essas variações, tá? E esse ensaio vai utilizar a teoria da propagação de onda, então esses deslocamentos que vão acontecendo à medida que a gente vai aplicando, né, uma energia, como que essa energia vai se dissipando, se ela vai ser mantida e a deformação vai voltar, né, vai ser elástica, ou se a deformação vai ser permanente, como que isso acontece. E aí, através desses resultados, a gente consegue determinar também a integridade da nossa estaca, como que ela está respondendo ali a esse tipo de impacto, qual que é a carga, né, que tá sendo aplicada nela, o que ela está recebendo, né, de esforço, quais que são as tensões no processo de cravação, aonde que a nossa estaca tem mais fragilidade, aonde que ela tem menos, né? Para essas estacas, então, que a gente tem o processo de cravação, né, que está fazendo uso do bate-estaca, e também a eficiência do martelo, se ele está conseguindo realizar a cravação, né, qual é o deslocamento no processo e tudo mais, que a gente visualiza de maneira mais empírica quando faz os registros de neg e repique, e aqui a gente utiliza um software para conseguir visualizar esse processo de cravação.
Então, é um procedimento bem interessante, tá? E aí, as metodologias, como eu comentei, esses ensaios que tem o software, ele vai ter sempre uma base de dados, um banco ali, para que a gente consiga fazer comparações e entender o que está acontecendo, né? Então, tem algumas metodologias para conseguir fazer essas interpretações. E aí tem duas aqui, a CASE, que ela é nacional e ela é um método mais simplificado para facilitar e conseguir interpretar isso de uma maneira mais próxima, né? E a segunda aqui, o CAP-WAP, que já é uma metodologia internacional aí que vinha, né? Quando esse tipo de ensaio, né, de verificação de desempenho, de entender um pouco sobre o processo de concretagem, começa a vir para o Brasil, a gente sempre tem uma tendência de tentar aproximar do campo, tá? Então, tentar movimentar esses ensaios que são muito laboratoriais e muito linkados com o computador de mesa e tudo mais, tentar deixar eles um pouco mais móveis, e isso é uma tendência aqui nacional bem interessante. E quando isso acontece, facilitar ainda mais o processo de interpretação dos resultados. Então, isso é uma das coisas assim que dá orgulho dentro da nossa pesquisa nacional, de conseguir pegar um ensaio que é difícil, que é complicado, que, nossa, tem um monte de coisa, e conseguir simplificar para que ele seja mais utilizado e mais difundido. Então, quando a gente fala de normativa nacional, galera, usa a rodo, tá? Usa mesmo, porque não tem problema. Vai que vai, a gente pega de lá e deixa mais fácil, deixa mais simples, mais aproximado, tira o blá 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 ali do negócio e deixa mais tranquilo. Isso no geral, tanto para aqui, parte de fundação, solos, concreto, tá? Sempre tem uma norma, né, que veio de fora e que trouxe para a gente, e a gente consegue transformar um pouco essa norma e deixar um negócio um pouco mais facilitado. Claro, ainda tem, falta um pouco dessas atualizações e tudo, né, que a gente poderia fazer com mais frequência, mas no geral as nossas normas estão atendendo bem esse tipo de situação aí, principalmente quando está relacionado com o campo, tá? Então, confiem que é tranquilo. E aí, meu povo, vamos falar sobre o foco principal da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a prova de carga estática. Na prova de carga estática, pessoal, nós vamos fazer uma simulação do que vai acontecer quando eu colocar uma estaca naquele solo, daquele jeito, com aquela carga, com aquele diâmetro, com aquelas armaduras. Então, a gente produz uma estaca com o mesmo método de confecção que vai ser confeccionado na obra, tá? É feita uma estaca, e essa estaca, ó, ela tá aqui embaixo, tá vendo? Ó, tem o bloco de coroamento, e a estaca já está lá embaixo no solo, né? Posicionada ali no seu local. Aqui também, ó, bloco de coroamento, e a estaca tá lá. E aí, pessoal, como a gente faz a produção de uma estaca, é uma simulação real do que vai acontecer. É um método, sim, super oneroso. Então, eu preciso de local, eu preciso de tempo para que a gente consiga fazer esse tipo de simulação do que vai estar acontecendo com essa estaca, mas ele vai garantir o desempenho dos elementos de fundação. Então, a gente consegue testar o elemento de fundação antes de produzir 200 estacas daquele jeito, né, naquele solo, antes de produzir uma edificação que tem uma carga absurda. Como vocês sabem, quando a gente fala de carga estrutural, todas as cargas da nossa edificação vão chegar na fundação. Então, esse tipo de situação aqui, né, uma prova de carga, ela é interessante de ser feita quando a gente tem uma edificação, né, super carregada, tem um solo ali que a gente fez uma sondagem adequada, mas que, claro, tem uma resposta que é instável, né? Dependendo das suas condições. Então, surge esse tipo de ensaio para que a gente tenha certeza, para que a gente chegue no real, né? Para que a gente consiga simular realmente o que vai acontecer e não tenha situações de ruína de uma edificação por falta de conhecimento da fundação, ou que a gente não gaste dinheiro em excesso num projeto de fundação sem necessidade. Então, sim, a prova de carga estática é onerosa,
é complicada, demanda tempo, com toda certeza, mas também, né, quando a gente está falando de obras aí que necessitam, né, onde a norma prevê esse tipo de ensaio, ele é sim necessário e ele vai trazer um resultado aí tanto de orçamentação quanto, né, de manutenção ao longo do tempo. Então a gente precisa tá conhecendo esse ensaio para ver como e por que ele vai ser aplicado, tá? Então é literalmente, pessoal, construir uma estaca de teste, tá? Ou algumas estacas de teste, né? Dependendo de quantos ensaios de prova de carga forem realizados. E aí nós vamos, né, construir uma estaca de teste que vai estar aqui no meio. Vai ser aplicada uma carga nela através de um pilar, tá? Que é um macaco hidráulico. Vai ter uma viga e as suas estacas de reação. Então, os elementos laterais aí que vão estar segurando essa viga, né? Eles vão ser elementos que vão estar recebendo essa carga também, e vão auxiliar no processo para que a gente tenha uma estrutura mais aproximada do real. Então, ter esse biapoio ali da viga para tentar simular outros pilares, outras estacas, outros elementos de fundação, tá? Então, tem uma estruturação completa para que a gente consiga realizar um processo como a prova de carga estática, tá? A NBR 6122 de 2010 permite que a gente reduza o fator de segurança quando a gente consegue realizar um ensaio, que seja, tá, de prova de carga na fase de projeto. Então, se a gente consegue fazer um ensaio como esse, testar a nossa estaca, né, no solo ali, fazer um ensaio como esse, já dá para reduzir bastante o nosso fator de segurança, e isso vai reduzir diâmetro de estaca, isso vai reduzir, né, todos os nossos custos aí com a produção da fundação depois, porque a gente sempre está jogando, né, para cima, está tendo aquele medo, aquela insegurança ali de como que a estaca vai reagir com o solo e tudo mais, e acaba colocando muitos coeficientes de segurança que deixam tudo super dimensionado. Então aqui a gente consegue se aproximar bem mais do real, né, porque eu estou realmente simulando, e aí com isso eu consigo reduzir um pouco esses custos em material também, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um videozinho bem rápido aqui, bem rápido mesmo, porque ele tem 52 segundos, da montagem do sistema de prova de carga estática. Se eu conseguir puxar, peraí. Aí. Deixa eu aumentar o vídeo. Estão conseguindo ver? Não precisa de som, é só uma musiquinha de fundo. Só para vocês verem o sistema. Então, olha a estaca aqui, né? O nosso bloco. E aí nós temos algumas estacas que podem ser montadas, que são essas de reação, para auxiliar no processo ali da montagem da estrutura. E aí nessas estacas a gente vai ter as barras para auxiliar nessa montagem, para que a gente consiga, né, fazer essa análise e para que a estaca principal esteja conectada com o sistema, mas para que essas estacas não sejam as principais, a gente quer analisar o que está ali no meio. E aí tem a montagem da viga, né? E aí pode ser feita a proteção desse sistema para que ele seja realizado esse ensaio e tudo mais, para que não tenha, né, a presença das intempéries e tudo, mudando o nosso ensaio. Beleza? Vou trazer para cá. Opa. Aí. Beleza. Olha lá o que a nossa norma diz de quantidade mínima de ensaios de prova de carga. Então, a gente tem um número de estacas, tá? Que eu estou fazendo na minha fundação. Quando eu chego nesse número de estaca, eu preciso fazer uma prova de carga, tá? Então,
né? Se eu estou ali com 100 estacas pré-moldadas, a norma nos exige que eu faça pelo menos uma prova de carga com uma estaca dessa. Então, eu vou montar esse sistema, né? Fazer uma aplicação de carga com aquele macaco hidráulico até que eu tenha o rompimento dessa estaca. E esse processo de aplicação de carga e de rompimento vai me dar uma curva ali, né, que eu vou analisar. Eu vou mostrar as curvas de resultado ali para vocês. Até o processo de ruptura, para que eu consiga entender qual que é a tensão de ruptura dessa estaca, como que está sendo o seu comportamento, né, à medida que eu vou aplicando as cargas, como a carga é aplicada no nosso pilar, tá? Então, aqui tem, né, o número total de estacas de obra, a partir da qual serão obrigatórias as provas de carga. Então, a gente começa falando de 100 estacas, aí quando eu tenho aqui estaca escavada com fluido, né, com lama betonítica, estaca raiz, 75 estacas, e para estacas com trado, 50, né, porque são estacas feitas de maneira mais manual, e a gente precisa ter conhecimento de como que esse sistema vai responder, né, porque tem uma variação do operador ali, né, para fazer esse furo e tudo mais, então a gente precisa fazer esses testes para ficar um pouco mais seguro em relação à fundação. Eu não sei se eu consegui enfatizar o suficiente o quanto que o dimensionamento de fundações é importante dentro dos nossos elementos estruturais. A gente fala muito de concreto armado, né, dos elementos básicos aí, a laje, viga, pilar, mas tudo, galera, tudo culmina aqui, tudo acaba aqui, né? Todas essas cargas vêm para a fundação. Então, pode parecer um negócio muito grandioso, né? Quando a gente fala desse tipo de ensaio, que é uma simulação real e tudo mais, mas sim, ele é necessário, ele evita muitos problemas, né? Então, seguir a norma é bem essencial, tá? É um sistema grandioso, né, dentro das nossas edificações, o sistema de fundações. Opa, aí. Então, como eu comentei com vocês, o sistema de provas de carga estática, ele vai reproduzir as condições reais da fundação. A geometria da estaca que eu quero, a técnica construtiva, o tipo de carregamento. Então, se é só o carregamento de compressão do pilar, joia, mas se eu tenho algum outro tipo de carregamento que pode estar influenciando no meu pilar, eu posso trazer ele para o ensaio de prova de carga também. Então, colocar algum esforço de tração, de arrancamento, né, alguma coisa relacionada aí com a ação do vento, eu posso testar isso aqui na nossa prova de carga. E aí, qual que é o processo do ensaio em si? Então, é a aplicação de um carregamento em uma ou mais estacas e eu vou observar esse seu desempenho. Então, esse assentamento da estaca aos poucos ali no solo, né, esse comportamento de recalque, né, que ela vai abaixando, até que a gente tenha uma ruptura, tá? E aí a gente tem uma NBR que rege esse ensaio, que é a NBR 12.131 de 2006, tá? Então a gente vai ter a estaca que vai ser ensaiada, né? Como eu comentei com vocês, podemos ter estacas de reação para que a gente tenha um sistema mais completo e tudo mais, mas a que vai ser ensaiada, que vai sofrer a carga, vai ser essa aqui no meio. Tem um macaco hidráulico e um medidor para essa deformação, para que a gente consiga medir a deformação ao longo da aplicação de carga em si, até que a gente tenha essa ruptura, tá? E ainda, pessoal, tem alguns tipos de provas de carga agora, né, mais atualmente que estão surgindo aí, que estão utilizando algumas células estáticas para que a gente tenha esse processo de conhecer como que está o sistema de adensamento. Então, não só montar esse sistema aqui na parte de cima, ele consegue substituir um pouco, adicionando essas células lá na ponta da estaca antes da gente fazer a concretagem completa. E isso deixa o nosso trabalho menos oneroso, tá? Então, a diferença de preço é em torno de 50 mil se a gente fizer, ao invés desse processo simples, básico, colocar a célula, porque ela dá uma resposta mais fácil e ela é um pouco mais barata, tá? Então, ela evita uma montagem tão grandiosa do sistema. Para vocês terem uma noção de valores, eu dei uma procurada hoje geral aí,
um ensaio de prova de carga com toda a montagem, com instalação, com software, com resultado, montando esse sistema, né? Fazendo a produção da estaca em si, fica em torno de 140 mil, 140, 150 mil. Achei pesado, né? Ninguém falou nada, achei que impactei, né? 150 mil, por aí. E aí, pessoal, para que a gente faça com a célula, então, quando a gente coloca essas células que dão uma resposta na ponta da estaca, então a gente consegue fazer uma resposta mais fácil, né? E o sistema não fica tão caro, ele vai para uns 90, vai para uns 90 mil. Então, a gente tem uma redução aí, né, do valor do ensaio bem interessante. Então, esse sistema com as células está surgindo, está se difundindo bastante, né? Porque o preço do ensaio pesa, né? Então, tá vindo aí para uns 90 mil, tá? Tá dentro disso aí. E aí nós temos os resultados. Então, a gente vai fazer a aplicação de carga até que a gente consiga ter essa resposta, né, da curva, da carga que está sendo aplicada e do recalque, da deformação que está sendo obtida, né, pela estaca, tá? E aí a gente vai analisar qual que é a sua capacidade de carga real. Então, quanto que realmente aquela estaca está aguentando com aquela carga, naquela condição, né? E aí a gente pode ter 3 tipos de respostas. Nós podemos ter uma ruptura bem nítida, então, que no ensaio ali, né, na hora que a gente monta essa variação, tensão, deformação, né, aplicação de carga por recalque, a gente consegue bater no momento da ruptura ali, que vai ser esse R aqui, né? Deixa eu escrever ele aqui. Olha aqui a ruptura, né? Vai estar aqui. Nessa linha, a gente consegue definir ela de uma maneira bem mais simples. Então, encontrar ela ali, ela fica bem nítida no ensaio, o momento que a estaca se rompeu, tá? Mas nós podemos ter outros 2 tipos, né, de situações, que é quando a gente não tem essa ruptura nítida, tá? A gente vai até uma certa altura ali, a aplicação de carga não causa essa ruptura completa, tá, da estaca, e aí a gente precisa extrapolar esse valor para chegar na ruptura completa, e aí extrapola-se, né, além da nossa curva. É uma situação como essa aqui, tá? E ainda podemos ter, né, esse terceiro caso de ensaio aqui, onde a ruptura não é o nosso foco principal, a gente quer analisar o comportamento, né, como que a estaca está variando ao longo do tempo, e a ruptura não é o foco inicial, ela acontece, né, quando a gente tem essa variação, essa mudança da curva, ela vai acontecer, mas ela não é o foco principal do nosso resultado. Aqui, nesses casos, a gente quer chegar até a ruptura. Aqui não, a deformação do solo ali é mais interessante. E aí vai depender o quê? Da aplicação de carga, né, pessoal? Então, a maneira como a carga está sendo aplicada, tem uma variação de tempo com que ela vai sendo aplicada, bem similar ao ensaio de resistência à compressão que a gente tem para concreto, né? Vai sendo aplicada a carga de tantos newtons ali por segundo, então tem uma velocidade de aplicação, e aí dependendo da velocidade de aplicação, a gente consegue ter essas variações de resultados, né? E aí entender como que eu quero que o meu gráfico responda, né? Se eu quero uma ruptura mais nítida, se eu não vou conseguir chegar nessa ruptura, se eu quero observar mais a deformação do solo. Então, vai variando dessa velocidade de aplicação de carga ali na nossa estaca. Até aqui, tranquilo, meu povo? É boa? Tranquilo? Tá todo mundo aí ou tá todo mundo com frio demais? Tá tranquilo, professor? Susi? Joia. De boa. Gente, aí, quando a gente fala desses ensaios, a gente está falando, então, dessa verificação de como que a estaca está respondendo no solo, né?
quando a gente aplica uma carga e tudo mais, mas nós podemos adicionar alguns adereços. Então, durante o processo de ensaio, como esse da prova de carga, a gente pode colocar alguns adereços na estaca que vão nos dar algumas respostas a mais. Então, não só observar só o momento de ruptura, né? Então, essa aplicação completa de carga para chegar a romper a estaca, né? Romper o elemento estrutural, mas também a gente observar essas deformações ao longo do tempo, como que elas estão acontecendo, se há uma deformação lateral, se há uma deformação ali na resistência de ponta, né? Ou se a gente tem o atrito respondendo mais, o atrito lateral, como que está variando isso ao longo do tempo, tá? Em relação à geometria da estaca em si, e um dos equipamentos que podem ser utilizados, dos instrumentos, né, que podem ser utilizados nesse caso, é o que a gente chama dos string gauges, tá? A gente utiliza esse tipo de equipamento de instrumento para fazer medição de módulo de elasticidade em corpos de prova de concreto pequenos. Então, quando a gente está com a prensa de compressão, né, comum, que é aquela que vocês, né, conhecem mais e aí tem mais proximidade. Beleza, se a gente coloca esse tipo de equipamento ali, esses instrumentos, esses string gauges colados na sua superfície, a gente vai conseguir ter uma resposta de deformação. Então, a gente vai analisar a deformação lateral em relação ao achatamento ali do corpo de prova. Então, esse tipo de instrumento, ele é super sensível e ele dá uma resposta além, tá? Do que a gente está observando ali com carga e ruptura, né? Que é um pouco mais bruto e é um processo que não analisa esses pormenores. Então, quando a gente coloca os string gauges, a gente consegue analisar esses pormenores. E por que não aplicar esse tipo de instrumento quando a gente está fazendo uma prova de carga? Nada mais é do que um ensaio de compressão numa estaca, né? Se vocês forem analisar pensando friamente, a gente está aplicando uma carga até que a estaca rompa. Então, é bem similar ao processo aí que a gente já conhece. Então, a utilização desse tipo de instrumento, colado ali na sua lateral, colado na sua superfície, aplicado em conjunto, vai nos dar essas deformações pequenas, essas deformações, né, que são as nuances do ensaio. Então, a gente consegue analisar, por exemplo, o que é uma parcela relacionada ao atrito lateral, qual que é a deformação que está acontecendo pela resistência do atrito lateral, então, daquele contato, né, do comprimento da estaca com o solo, e qual que vai ser a resistência relacionada com a ponta da estaca. Então, dá para fazer essa separação quando a gente coloca os string gauges. Então, deixa o ensaio ainda mais rico, né? E os resultados são bem interessantes, tá? Como eu falei, isso é feito normalmente em concreto, em análise de rocha também. E aí a gente pode fazer isso aqui nas nossas estacas. Então, são verificações bem interessantes, tá? Então, a gente conversou sobre alguns ensaios para verificação de desempenho. A gente falou sobre os ensaios de integridade, que podem servir tanto nesse primeiro momento, ou no momento ali, nesse momento de projeto, ou no momento que a gente está realizando a própria execução, para ver se ela foi executada, né, de uma maneira com qualidade, né, da maneira certa e tudo mais, se a gente tem um elemento estrutural que vai responder da maneira que a gente quer, tá? Então, a gente consegue ter essa resposta da concretagem em si. A gente falou do ensaio, né, o PDA. Cadê o PDA? E o ensaio de carregamento dinâmico, ou PDA, onde a gente consegue ver o processo de cravação da estaca, como que está essa deformação ali durante, né, essa aplicação de carga para fazer a instalação, e isso nos aproxima bem mais do real, né, nesse processo de instalação de uma estaca cravada, por exemplo, do que aquele tipo de registro manual que a gente conversou na aula passada, o da nega do repique, né? Então, esse aqui é uma evolução daquele ensaio. E falamos da nossa prova de carga estática, que é uma aplicação de carga numa estaca que foi moldada para simular a situação real, e aí a gente vai ter uma carga bem mais próxima do que vai acontecer realmente no campo, né? E aí os nossos fatores de segurança vão lá para baixo, porque a gente está
fazendo ensaio na realidade, né? E aí isso facilita para que a gente consiga fazer um projeto bem mais aproximado, com diâmetros de estaca menores, né? Analisando o nosso sistema de instalação da estaca, o tipo de estaca que a gente escolheu, se ele está funcionando adequadamente. E aí o nosso projeto fica mais preciso, tá? E aí nós vamos conversar agora, né, sobre o dimensionamento das estacas. Então, como eu comentei com vocês, né, eu quero iniciar nesse assunto aí para que a gente comece, para que a gente consiga aproveitar bem a aula que vem, falando só de exercícios, né, desses cálculos em si. Então, eu vou iniciar esse assunto teórico com vocês, para não precisar voltar nessa parte, né, na aula que vem, tá? Então, vamos falar do dimensionamento, tá? Então, essa é a seção 4.2 já. O que vai acontecer com as estacas, né, pessoal? A gente viu o dimensionamento para as sapatas, né, que é uma fundação direta. Nós vimos o dimensionamento para os tubulões, tá? Mas aqui nas estacas a gente vai ter várias variáveis. Então, nós vamos ter a diferença da forma de transmissão da carga para o solo. Então, a gente vai ter, ao invés da carga sendo passada pela base, né? Aqui ela vai ser passada pelo atrito lateral e pela ponta, tá? Então, são características diferentes aí de contato com o solo. Além disso, nós temos muitas metodologias executivas. Como vocês sabem, nós temos diferentes tipos de estacas, né? Que podem ser escolhidas para que a gente consiga fazer a fundação, né? E daí vai depender da nossa região, o que a gente tem disponível, o que é mais oneroso, o que é menos oneroso, o que vale a pena. Então, nós temos uma variação bem grande em relação à metodologia, tá? E nós podemos fazer a utilização da estaca de maneiras diferentes. Então, a gente pode fazer a utilização de uma estaca linkada com um pilar, né? Então, eu tenho um pilar, eu faço um bloco de coroamento para fazer essa conexão e coloco uma estaca. Ou eu posso utilizar esse bloco de coroamento e dividir a transmissão de carga desse pilar para várias estacas. E aí colocar, né, como aqui nas imagens, mais de um elemento de fundação recebendo as cargas daquele pilar. Isso com as estacas é bem possível. A gente viu nos outros elementos, né, que esse tipo de situação era feito quando a gente tinha uma situação de divisa, que aí a gente colocava viga ou fazia uma associação, né? E quando era necessário em relação a diâmetros e tudo mais, essas distâncias entre os elementos, né? Quando as bases se sobrepunham e tal. Aqui na estaca, o interessante é que a gente consegue utilizar esse elemento de fundação para reduzir um pouco a carga que vai ser passada para o solo. Então, isso é interessante, né? Quando a gente comentou, né, dos elementos estruturais, que eles vão receber, que os elementos de fundação vão receber toda a carga da nossa edificação. Então, é interessante que eu consiga dar uma dividida, dependendo da carga que está vindo do meu pilar? Sim. E aí é comum que a gente faça essa conexão de um pilar com um bloco de coroamento, né, que vai estar sendo utilizado aqui nesse momento de ligação, e colocar várias estacas de fundação ali com aquele bloco para fazer essa conexão, tá? Beleza. Então, lá no começo, quando a gente comentou de bloco, a gente falou que o bloco era um tipo de fundação e tudo mais. Aquele bloco é diferente desse bloco. Este bloco aqui é um bloco de ligação. Então, ele vai fazer a conexão entre um pilar, que é um elemento estrutural, né, da nossa edificação, com os elementos de fundação. Então, ele liga os dois. Ele não tem função estrutural aqui. Ele não vai contribuir para que a gente faça o recebimento dessas cargas do pilar. Ele vai apenas transmitir. A gente despreza a contribuição dos blocos de coroamento. Eles não são elementos de fundação. Eles são elementos de ligação, tá? Deixa eu pôr aqui. Ligação. Não são elementos de fundação. Tá? Eles fazem só essa conexão com o pilar e com as nossas fundações em si. Beleza? E aí, para
que a gente faça o dimensionamento das nossas estacas, nós precisamos, né, conhecer o nosso solo, quanto que ele está resistindo, quanto que ele aguenta a tal da tensão admissível do solo, conhecer as metodologias executivas que estão disponíveis para que a gente realize a estaca, qual que vai ser a mais adequada para o meu projeto, qual que é a estaca que eu quero utilizar, ou quais são os sistemas que são possíveis de eu utilizar. E aí eu vou testar, né, dentro do meu projeto de fundações o que é mais interessante para mim, né, para que eu consiga reduzir o meu orçamento ali e consiga aproveitar a fundação da melhor maneira, tá? E ainda vou, através do nosso conhecimento do solo, né, dos nossos cálculos aí de sondagem e tudo mais, escolher qual vai ser a cota de apoio da minha estaca, né, onde que ela vai ficar apoiada, onde que a gente tem uma resistência suficiente ali para que a gente consiga colocar uma estaca e daí definir a sua profundidade, tá? Então, essa máxima profundidade que eu vou definir pelo meu ensaio de sondagem, porque eu vou chegar em camadas ali de solo mais resistentes, vou definir uma profundidade ali interessante para que eu esteja numa camada de solo, né, que consiga aguentar os meus esforços e tudo mais. Aí eu vou obter essa máxima profundidade através da minha sondagem, tá? E vou analisar também quais são os equipamentos que eu tenho disponíveis na região, qual é a profundidade que eles conseguem fazer, até onde que a gente consegue trabalhar aí dentro, né, do nosso orçamento, tá? O que é mais interessante? Beleza, aí eu tenho essa profundidade, então estou aqui com a minha profundidade da estaca. Joia, com essa profundidade eu vou conseguir analisar qual vai ser a minha ruptura da estaca, tá? A gente vai, através dessa profundidade da estaca, a gente vai analisar essa capacidade de carga, a sua ruptura e tudo mais, que eram alguns dos processos que a gente estava fazendo na aula passada, né? Conversar sobre capacidade de carga, e aí a gente vai para a nossa tensão admissível, tá? Utilizando o quê? Essa capacidade de carga da estaca e incluindo esses fatores de segurança da nossa norma para que a gente tenha uma carga de trabalho, né? Que a nossa estaca trabalhe com aquele limite, mas que ela nunca chegue na nossa tensão de ruptura final. Então, a gente começa a encontrar valores aí que vão realmente ser utilizados no processo, né? De encontrar qual vai ser o diâmetro das nossas estacas em si. Quando a gente tem esses aspectos, então a gente já tem a sondagem, tem o tipo da estaca, tem a profundidade, encontrou a nossa capacidade de carga e a nossa carga de trabalho, utilizando os fatores de segurança, aí sim a gente vai conversar sobre os diâmetros, ou sobre o diâmetro ou os diâmetros, e quantas estacas que a gente vai estar utilizando para cada pilar, tá? Aí a gente vai começar a fazer em si o dimensionamento. É muito comum que a gente faça em obras já de médio porte, né, e grande porte também, setores. Então, dependendo de como é o meu terreno, de como está ali na região do meu terreno e como que são as cargas que vão ser transmitidas para o solo, que façam setores diferenciados, com número de estacas diferenciados e até, dependendo, com profundidades diferenciadas para que a gente consiga aproveitar o solo da melhor maneira, tá? Então, é comum que isso aconteça, né? E aqui tem uma exemplificação de como que ficam os projetos de sondagem em si. De sondagem não, de fundação, né? Então, é bem comum que a gente tenha essa distribuição da carga de um pilar para que a gente passe por um bloco de coroamento e tenha utilização de mais de uma estaca, tá? E também, né, que a gente tem essa divisão de vários setores ali, de aonde que vai precisar de mais estacas, onde que precisa de menos, isso dependendo de qual vai ser a carga aplicada no pilar, o que vem da nossa edificação. Beleza? E aí o que eu trouxe para vocês aqui na sequência, né, é só para a gente observar um pouquinho quais são os diâmetros mais usuais das estacas. Então, dependendo do tipo de estaca, nós vamos ter alguns diâmetros que são mais comuns de serem utilizados. E se vocês, na vida profissional, tiverem
Deixa eu só trazer para o Oi? Beleza. Se vocês tiverem dificuldade em fazer escolha e tudo mais, né? Tipo, quiserem um guia, dá para a gente conversar um pouco sobre esses diâmetros que são mais usuais, dependendo das estacas que são vendidas, de como que elas são fabricadas e tudo mais, o que é mais usual de se utilizar num projeto de fundações, tá? Então, tem algumas das estacas aqui, né? Para vocês observarem. Quando a gente fala de estacas com lama bentonítica, elas têm a necessidade, né, de um equipamento ali mais robusto, e aí os seus diâmetros vão, né, sendo elevados. Então a gente começa já com 70 centímetros ali de diâmetro, quando a gente tem uma perfuração nesse estilo aqui, da escavada com lama, que não tem utilização de trado, esse tipo de coisa. And aqui temos diâmetros nominais da estaca Strauss também, então como que ela se apresenta com um tubo de revestimento e sem o tubo de revestimento, né? Então, o diâmetro externo e o interno. A nossa estaca raiz, né, que são aquelas estacas mais esbeltas, né, para reforço e tudo mais, para reforço de talude também são estacas, né, que tem um diâmetro externo ali e um diâmetro interno sem o tubo de revestimento, porque elas necessitam do tubo para serem concretadas, para serem confeccionadas. Então, tem esses dois diâmetros para a gente ir se baseando. E uma última aqui, né, que é uma estaca diferenciada, é a estaca Frank. Como vocês sabem, na Frank a gente tem um apiloamento lá no final para preparar a base da nossa estaca, então fica um volume de concreto magro ali, de material, né, cimentício, que fica na extremidade do elemento estrutural para que a gente consiga ter essa preparação da superfície, da ponta, antes de fazer a confecção completa da estaca, tá? Então, além do diâmetro do tubo, né, o diâmetro nominal ali para que a gente faça esse preenchimento, tem o volume de material cimentício que vai na ponta, dependendo desse diâmetro. Então, mais ou menos o volume ali que é aplicado na ponta, que é colocado e, né, preparado ali antes da gente fazer esse aspecto superficial. Beleza, meu povo? Até aqui de boa? Tranquilo? Ficou bem tranquilo, professor. Bem tranquilo? Gente, então, numa situação completamente inédita nessa matéria, né? A gente sempre acaba passando do horário. A minha aula de hoje era essa. Então, a gente conversou um pouco sobre a nossa sessão 4.2, então falar sobre essas provas de carga e tudo mais, e começou a parte de dimensionamento. A partir daqui, pessoal, a gente já começa a falar de cálculo. Então, a minha ideia é que a gente fale de cálculo numa aula só, né? Que daí na semana que vem a gente fala de estaca no geral, faz vários exercícios e a gente fecha com o último trabalho. Então, não percam a aula que vem. Eu sei que é a última, que vocês estão cansados e que logo vem prova, mas eu prometo que vai valer a pena, porque a gente vai ter um trabalho aí valendo bastante. Como vocês viram, hoje eu não vou dar trabalho para vocês, né? Todo mundo comemora, tá? Então eu vou dar uma folga aí nessa semana, que essa matéria está tendo trabalho toda semana, né? E aí na semana que vem a gente fecha com o último trabalho falando só de dimensionamento de estacas, tá? E ele vai valer bastante. Então, eu sou uma professora muito exigente e tal, mas eu sou uma professora legal às vezes. E hoje eu estou sendo legal. Eu estou terminando a aula mais cedo e eu estou, né, não estou deixando atividades para vocês fazerem nessa semana, tá? Então, quem não fechou, nessa matéria não, Felipe. Essa matéria, acho que eu até não cheguei a comentar na semana passada. Vocês tiveram várias matérias aí, inclusive as minhas, né? Tiveram variações por elas terem uma carga horária prática, certo? Essa matéria aqui, ela é 100% teórica, então ela não entrou nesse bonde das matérias que foram suspensas e voltaram, né? Onde a gente tem
essas atividades novas que estão surgindo. Então, os nossos pontos, a nossa pontuação, ela vai ficar 100% com os nossos trabalhos aqui de sala, beleza? Então, a gente está fechando, fora o trabalho que tem para entregar hoje, vai ter só mais um, que é o da aula que vem, ele vai valer bastante, então vai valer a pena fazer, tá? E aí, quem não fechou de hoje ainda dá tempo, tá? Envia para mim por e-mail, no meu e-mail até meia-noite, beleza? E, por favor, coloque o seu próprio nome no nome do arquivo. Quem está fazendo isso, gente, muito obrigado, facilita muito a minha vida. Vocês não têm noção como eu fico feliz quando eu vejo uma fotinha e tá o nome do aluno ali embaixo. Ajuda muito. Eu estou um pouco atrasada. Oi. E o AVA dessa matéria vai valer alguma pontuação ou ela vai ficar neutra? Essa ficou neutra. É isso que eu tava comentando. Essa matéria ela é 100% teórica, né? Então, esse esquema do 300 pontos lá que entrou para as matérias que tem uma carga horária prática, para essa que não entrou. Tá? Essa aqui vai ser toda com os nossos trabalhos, né? Ok, professor. Beleza, beleza? Obrigado. Daí o da semana que vem vai valer bastante, tá? Eu acho que ele vai valer 500 ou 500 e alguma coisa, pelas minhas contas. Então, vai valer a pena fazer, né? E aí eu vou explicar todo ele e tudo. Então, semana que vem a gente fala só de dimensionamento de estacas, né? Com exercício, estaca de divisa, tudo isso aí que vocês têm interesse, tá? Ficou mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Essa matéria que prova, né? Essa matéria é blended, então as provas foram mantidas entre a semana do dia 4 e do dia 10, entre os dias 4 e dia 10, tá? E aí, o que a gente sabe é que provavelmente elas vão ser online, tá? Nesse esquema aí que a gente fez a avaliação 1. Por ser uma prova blended, não sou eu que monto essa prova e eu não tenho acesso à prova, tá? Então, o que eu vou passar para vocês, né? O que eu tenho conhecimento da matéria aí, mas eu não vou ter esse acesso, tá? E eu não sei o dia bem certo, porque às vezes varia um pouco, né? Dependendo por ser uma matéria blended. Mas vocês sabem o esquema e o que eu souber eu vou avisando vocês em relação a isso. Então, a aula que vem é a nossa última aula. Queria agradecer todo mundo a presença nessa segunda-feira super, super fria, né? E aí, na semana que vem, a gente fala só de dimensionamento de estaca, fecha essa matéria. Então, hoje é só para dar aquela relaxada, assim, falar, ufa, tá acabando, né? Beleza? Joia? Galera. Professora, Oi. eu não sei se eu tinha te enviado o e-mail, mas eu enviei de novo, porque eu não achei aqui. Por dúvida, eu mandei de sim. novo. Manda Tá bom? de novo, não tem problema. Uhum. Então tá ok. Boa noite, prof. Até amanhã de manhã. Boa noite, gente. Até amanhã de manhã, isso aí. Gente, então, estão liberadíssimos. Boa noite para todo mundo. Vamos se esquentar um pouco aí. Deixa eu fechar o vídeo.